também na cidade de Londrina e na cidade de Paranavaí, no interior do Paraná, e autonomamente, sem ligação com sede, na cidade de São Paulo. Então são 4 cidades onde esse programa funciona, sendo que esse aqui, o de Curitiba, é o programa mãe, no sentido de que os livros aqui são todos inéditos, são sempre os primeiros livros, e nós trabalhamos aqui nesta taxa aí de média de 20 livros por ano, o que implica um certo esforço, né? Então, mérito das pessoas de que estão aí, muitos de vocês já fizeram a maioria dos encontros. Como também vocês já sabem, não há modo de, em 4 horas, 4 míseras horas que nós temos aqui, conseguir fazer a análise de uma obra como Fedro, por exemplo, na sua totalidade. Então, lembrá-los que esta nossa reunião aqui não substitui a leitura do livro. Pelo contrário, se você ler o livro antes da reunião, muitas coisas ficarão mais claras depois, e se você não leu ainda, era uma boa providência procurar ler depois, porque vai valer a pena ler o livro original. O livro é muito, muito mais rico e abundante em ideias e conceitos, porque eu sou capaz aqui, em poucas horinhas aqui, de ajudar a compreender. O dia de hoje é um dia especialmente importante, porque nós, esse ano, só tivemos textos ficcionais, por enquanto. Nós tivemos uma poesia épica, que é a Ilíada, depois tivemos Hamlet, que é um drama, tivemos A Peste, que é um romance, e no último encontro tivemos aí O Processo de Franz Kafka. E pela primeira vez esse ano vamos ter um livro, um texto que não é nada disso, é um diálogo filosófico, portanto é um livro de filosofia. E isso implica em algumas mudanças na nossa metodologia de trabalho aqui, nada muito radical, mas implica em a gente lidar, né, com esse assunto chamado filosofia de um modo diferente dos outros. Quem esteve no programa ano passado lembra que nós começamos o primeiro texto de filosofia que houve nesse curso foi a Apologia de Sócrates, de Platão, que é, de modo geral, aconselhado pelo Platão. É um sujeito cuja obra inteira veio para a modernidade, né? Você tem o caso de Aristóteles, que é um caso gravíssimo de falta de registro. Então, Aristóteles perdeu-se, talvez para sempre. Não temos Aristóteles a não ser fragmentos. E mesmo aquilo que parece não ser fragmentos, são textos muito mal acabados, que indicam que provavelmente tratam-se de anotações de aula feitas pelos alunos. Um aluno anotava o professor, e aquilo aqui sobrou para a posteridade. Mas não é o caso de Platão. Platão veio inteiro. Em Platão o problema é o oposto, porque você tem que escolher o que é de verdade e o que não é. Quer dizer, Platão é um autor que sabemos que a obra está inteira, porque todos os comentários que são feitos sobre a obra, quer dizer, todos os comentaristas nunca se referem a nenhuma obra que nós não conheçamos, né? Então, para que tivesse algum Platão perdido, seria necessário que eu estivesse perdido não só o livro, como os comentários a respeito dele, o que é muito improvável. Então, em Platão há uma situação completamente diferente, que é o fato de que a obra toda tem alguns pontos aí que são de natureza obscura. Nós não sabemos exatamente se são obras platônicas. Então, o Platão tem em torno de Platão, da obra de Platão, há uma espécie de mistério. Não é um mistério muito grande, mas há um conjunto de dificuldades que são chamadas, essas dificuldades, de a questão platônica. Não se sabe, por exemplo, a questão platônica tem 3 perguntas. A primeira é a seguinte: quais são as obras verdadeiramente escritas por Platão? Primeira pergunta. Essa pergunta é uma pergunta muito importante, e ela foi resolvida em primeiro lugar por um astrólogo da corte de Tibério, lá no primeiro século da era cristã, chamado Trasilo, que fez um levantamento das obras que vieram da antiguidade e estabeleceu mais ou menos a lista oficial.
Mas essa lista oficial, obviamente, não é uma lista definitiva. E no século XIX, o mundo teve aí a sorte de contar com os filólogos alemães, Schleiermacher, sobretudo, que passaram a vida inteira tentando resolver esse problema. Quer dizer, como é que você sabe se um livro não assinado pertence a um certo autor? Você tem que analisar filologicamente toda a obra e ver se existem características comuns de abordagem linguística, abordagem sintática, não é isso? Porque um escritor tem mais ou menos uma espécie de assinatura. Você sabe quando foi Kafka que escreveu um conto, você sabe quando é Machado de Assis que escreve um romance, todo mundo tem uma espécie de assinatura, né? Você percebe isso. Então, essa questão de saber quais são os livros de Platão que pertencem de fato a ele ainda está suspensa, mas existem boas ideias a respeito disso. A segunda questão platônica, a segunda pergunta da questão platônica, é saber o seguinte: em que ordem foram escritos esses livros? Está aí uma encrenca maior ainda do que a primeira. E você precisa investigar isso de que modo? Você investiga pela coerência entre as obras, você investiga isso pela evolução do estilo, pela coerência entre as obras e os acontecimentos, porque como Platão só escrevia diálogos, na prática só escreveu diálogos, então na prática você faz essa análise tentando estabelecer se aquelas menções a pessoas reais aconteceram antes ou depois da morte delas. A primeira dúvida dessas é assim: Platão começou a escrever os seus diálogos antes ou depois da morte de Sócrates? É a primeira dúvida. E a terceira questão platônica quantos desses diálogos que são verdadeiramente platônicos, quer dizer, foram escritos de fato por Platão, quantos são Platão, porque todos os diálogos, exceto o último, é o Sócrates quem fala, o Platão nunca fala nada. Então, o Platão coloca na boca, temos lugares aqui, Tá? Aqui do lado temos 5 lugares, temos ali alguns lugares vazios também. Não se acanhe, por favor. Tá? Olá, boa tarde, Platão. Então vocês reparam que há 3 dúvidas sempre em torno da obra de Platão, que é o primeiro: quais são os diálogos que Platão de fato escreveu, quer dizer, quais são os diálogos platônicos. Segundo, em que ordem. E o terceiro desses diálogos, quantos são uma reprodução meio jornalística da opinião de Sócrates e quantos são verdadeiramente opinião de Platão. Bom, essas questões são tão complicadas. Olha, uma das coisas que nós fizemos, eu fiz uma espécie de levantamento de toda essa confusão aqui, com todas as opiniões que estão aí hoje em dia consideradas importantes, e para quem pretende continuar estudando Platão, depois do dia de hoje, é um documento fundamental. Então, eu diria que quem quiser aqui esse documento, que tiver interesse nisso, peça a Patrícia que ela manda o arquivo, que é uma espécie de resumo de todas essas opiniões, todas de gente muito mais esperta do que nós aqui, entendeu? Quer dizer, gente que passou a vida fazendo isso, sabe? Gente que passou a vida estudando todas as palavras, todos os substantivos da obra do Platão, uma coisa que é hoje em dia impensável. Bom, hoje em dia com o computador talvez fosse mais fácil, né? Mas no tempo em que isso foi feito, foram obras tipicamente, digamos assim, tecnicamente homéricas. Então, essas ideias sobre a obra platônica, essas questões de natureza conceitual sobre a obra platônica, estão disponíveis num documento que é um bom guia, um documento único, não tem lugar nenhum. Vocês têm uma boa ideia das diferentes abordagens que existem em torno do problema. Mas, além de ter essas 3 dúvidas, há uma 4ª dúvida sobre Platão, que eu gostaria de propor agora, que é a seguinte, né? Se você vai ler Platão, você vai começar um programa de estudar Platão, o que é que você vai ler? Bom, aí há toda a obra, mas de toda a obra, aparentemente, ou pelo menos consensualmente, há 26 diálogos tidos como autênticos. Há mais de 18 que são ou duvidosos ou são falsos, escritos por discípulos, ou então por imitadores, não é? Mas há 26 diálogos que são autênticos. Então, no fundo, além dos 26 diálogos, existem 13 cartas. E só.
O Platão tem 26 diálogos autênticos, 13 duvidosos e tem 18 duvidosos e 13 cartas, sendo que a mais importante é a carta número 7, que ficou famosíssima, porque é uma carta meio autobiográfica, que Platão escreveu depois de ter fracassado a última tentativa que ele fez de implantar suas ideias na prática. Mas, voltando agora para a questão, para a quarta questão, né? Sabemos que o trabalho, né, o volume de trabalho são 26 diálogos. Agora, há daí uma pergunta que não é tão fácil de responder. Em que ordem? O que eu leio antes? Imagine que você saia daqui hoje tão encantado com Platão que você resolva passar um ano da sua vida fazendo isso. Se você passar um ano da sua vida estudando Platão, estudando os 26 diálogos, não lendo, estudando, né? Porque não é só ler no sentido que a gente lê assim, um romancezinho leve. Estudando, que eu digo aí, resumindo, criando aí uma compreensão verdadeira do que ele está dizendo. Se você fizer isso, você saberá mais filosofia no final desse ano do que a maioria dos professores universitários de filosofia do Brasil, não tem a menor dúvida disso. Então, está aí nas mãos de vocês, acessibilíssimo, para quem tiver gosto por filosofia, a possibilidade de, a partir do Fedro, e o Fedro foi escolhido especialmente para ser o segundo livro, embora talvez houvesse outras sequências, porque o Fedro dá uma visão tão panorâmica da obra platônica que ajuda você ao ler os outros livros, a criar, então, uma percepção do papel relativo de cada obra dessa. Então, o Fedro é uma obra de dificuldade média, não é uma obra muito difícil, mas também é uma obra que tende a enganar um pouquinho quem lê, porque, como o Sócrates se esmera, no caso do Fedro, em fazer certas gracinhas intelectuais, assim, porque o Fedro é uma espécie de bobinho, assim. Esse Fedro é um menino, um jovem, que quer desafiar Sócrates. E o Sócrates é um homem adulto de imensa capacidade intelectual. Então, nesse caso aí, se a gente não prestar atenção, e nós aqui obviamente não nos enganaremos, né? O Fedro pode não ser o melhor livro. Mas se você tem alguém que oriente, como é o caso aqui, nesse nosso programa, Fedro é, sem dúvida nenhuma, o melhor começo para estudar Platão. O Schleiermacher, né, que é o grande estudioso de Platão, o Schleiermacher é o tradutor do Platão para o alemão. Ele é que fez a referência de Platão em alemão. Ele dizia que o Fedro é uma espécie de obra-resumo de toda a obra platônica, e que, portanto, tem aí um potencial muito grande de ajudar a compreender o conjunto. Então, essa é a nossa missão. A nossa missão hoje é entender um diálogo de Platão chamado Fedro, que ninguém sabe exatamente quando foi escrito. Para vocês terem uma ideia, de acordo com o levantamento que foi feito, olha só, tá vendo? Para vocês terem uma ideia, o Schleiermacher acha que é o primeiro livro que Platão escreveu na vida. Porque o Schleiermacher não acha que a Apologia e o Crito sejam livros de diálogo, sejam livros filosóficos. Ele acha que esses dois são duas reportagens jornalísticas sobre Sócrates. Eu estou dizendo uma coisa, não sei se vocês estão seguindo, porque eu esqueci de dizer, antes de mais nada, que nós estamos falando aqui do princípio da filosofia. No ano 600 a.C., começa a aparecer o primeiro fulano a quem se pode dar um nome de filósofo, mais ou menos, que é Tales de Mileto. Tales de Mileto era um filósofo de um jeito diferente que é Sócrates, Platão e Aristóteles. Por quê? Porque Tales de Mileto é um chamado pré-socrático ou filósofo naturalista, que não faz exatamente a mesma coisa que faz o filósofo a partir de Sócrates. Então, o primeiro sujeito que se chama de filósofo, no sentido pleno da palavra, é Sócrates. E Sócrates nunca escreveu nenhuma linha. Há um enorme paralelismo entre a biografia de Sócrates e... Agora, vocês, por favor, perdoem, né? Eu estou apenas fazendo uma comparação didática, né? De certo modo, tanto Jesus Cristo quanto Sócrates tiveram caminhadas paralelas, é claro que guardadas as devidas proporções, né? Porque de Jesus Cristo não se tem nenhuma palavra escrita, tudo que você sabe dele está nos 4 evangelhos,
são aceitos hoje pela Igreja Católica e pela Igreja Protestante também. E de Sócrates só se sabe aquilo que sobre ele escreveu Xenofonte, que foi o seu aluno mais próximo, mais do que Platão, mas Xenofonte não tem o talento de Platão. E, então, o que se sabe sobre Sócrates de verdade é aquilo que está naqueles 26 diálogos considerados legítimos de Platão. Então, o Schleiermacher, por exemplo, acha que, depois da Apologia de Cristo, que não são diálogos, são reportagens jornalísticas, o Platão escreveu Fedro, seria o primeiro livro. O consenso dos estudiosos, ou seja, o consenso da média dos estudiosos do assunto, acha que Fedro é uma obra da metade da carreira de Platão. Então, ele escreveu aí mais ou menos a metade. Tem 3 grandes fases de Platão: o início, a maturidade e uma fase intermediária. Então, o consenso acha que ele escreveu aí já homem adulto, 40 anos, mas foi mais ou menos boa tarde. Temos lugares aqui, está ali muito bem. E, por último, o maior estudioso brasileiro de Platão, chamado Carlos Alberto Nunes, que foi deve ter falecido já era uma pessoa de idade, é dessas pessoas que o Brasil vai perdendo e estão completamente insubstituíveis. Aquele sujeito que passa a vida inteira estudando grego profundo. Essas pessoas, como é o caso do Vitar para o Aristóteles, com o depauperamento da qualidade educacional no Brasil, que é irreversível praticamente, vão desaparecendo as pessoas capazes de grandes obras intelectuais que exigem o empenho de uma vida às vezes. E o Carlos Alberto Nunes é uma dessas pessoas aí, que traduziu o Platão inteiro. Ele não foi todo publicado, mas o Carlos Alberto traduziu todos os diálogos do Platão, sendo que a maioria deles, olha, ele tem ali um lugar ali, tá? Ou então aqui, como você precisa. Então, o Platão, o Carlos Alberto Nunes traduziu em parte com aí uma cooperação com a Universidade Federal do Pará, que editou uma boa parte dos diálogos agora, recentemente. E o Carlos Alberto Nunes acha que foi quase, não é só ele, né? Ele e os seus aconselhadores são sempre uns alemães. Deve ser o Seller, foi um dos grandes pensadores sobre a filosofia antiga. Ele acha, de acordo com as suas fontes, que o Fedro é quase a última obra. Então, por aí vocês têm uma ideia do problema que é isso, né? A encrenca que é de você resolver a questão platônica. Então, tem 3 opiniões. Uma de que é bem no início, o primeiro livro, outra de que é no meio e a outra que é bem no fim. Isso não tem grande importância no fundo, porque nós não somos aqui, né, teóricos do assunto, mas apenas para vocês entenderem o quanto há de dificuldades e de complexidades envolvidas numa coisa dessa. Então, eu queria começar tendo dito isso. Como nós sempre fazemos, há uma pequena biografiazinha. Quem esteve o ano passado na Apologia de Sócrates já deu uma olhadinha na biografia, só que essa agora está muito melhorada, então vocês podem até mesmo jogar a anterior fora e ficar com essa nova, porque a gente, quando é o mesmo autor, a gente sempre refaz o trabalho, porque as coisas todas podem ser melhores sempre, né? Necessariamente. Eu vou passar para vocês, um minutinho.